E eu gostaria agora de apresentar a nossa palestrante, a Vivian Diário José. Ela é graduanda em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, em 2016, mestre em nutrição animal, com ênfase em nutrição e alimentação de cães e gatos, pela Universidade Federal de Lavras, 2007 até 2009. E atualmente ela atua na área de nutrição e alimentação para cães e gatos. E ela é sócia administradora da empresa Integra Pet Consultoria. Agora eu deixo a palavra para a nossa palestrante. Boa noite a todos. Obrigada pela apresentação, Rayane. Obrigada pelo convite do grupo, do professor Carlos e de todos vocês. Rayane, quero te parabenizar, viu? Eu comecei assim também, no NENAC, na verdade, que era na Universidade, na UFLA, né? Eu fiz em Minas, e fico feliz por você buscar desafios. E esses são os primeiros, e é assim que a gente vai vencendo e chega lá. Então, gente, muito obrigada de início, espero atender a expectativa de vocês. Eu trouxe um conteúdo amplo, mas bem prático, para que seja fácil, porque legislação não é um assunto fácil, né, é uma linguagem geralmente mais chata até, né, então eu não vou ficar aqui citando artigos, eu quero mostrar para vocês de uma forma bem prática, então vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. A legislação é a mesma para cães e gatos, né? Então, eu coloquei aqui para vocês um dado, esse é o nosso último mais atualizado no mercado que nós temos, que é o de 2019, apesar, né, de ser ainda de 2 anos atrás, é o último dado que a gente tem de mercado. Então, eu coloquei aqui só para ilustrar como que é representativo, né? Quando nós falamos de pet, na verdade, nós não falamos só de cães e gatos. Cães, gatos, aves ornamentais e peixes ornamentais também entram aqui nessa classificação. Então, nós temos 55 milhões, né? Tínhamos no ano de 2019, esses dados vêm crescendo, né? Nesse último ano de 2018 para 2019, teve quase 2% de crescimento, e apesar de gatos ainda terem metade praticamente da quantidade de cães, né, 25 milhões, o crescimento da população de gatos tem aumentado mais do que a de cães anualmente. Então, é uma tendência com relação principalmente a ambientes menores, que nós estamos morando, a maioria de nós, em apartamentos, né? Os gatos, eles têm um asseio, são independentes, eles comem menos, então, muitas pessoas estão aderindo a esse tipo de animalzinho de estimação também. E aí, para destacar também que a nossa parte, né, de alimentação, o pet food, representa mais de 70% do faturamento desse mercado. Então, é muito representativo, por isso que ele vem crescendo cada vez mais. Nós temos também a parte de medicamentos e de cuidados, né, de serviços com relação aos pets, mas o principal realmente está ficando com a parte de alimentação. Então, gente, com essa gama de produtos no mercado, né, tem surgido muitas marcas, muitos tipos de produto, e o consumidor se vê dessa forma quando ele vai no mercado, né? E mesmo nós, que somos profissionais, que já temos uma noção, muitas vezes ficamos em dúvida de como escolher. E os rótulos, muitas vezes, eles são muito confusos, tem muitas letrinhas pequenas, e hoje eu vou tentar facilitar um pouco aqui para vocês dessas informações, tá bom? Então, aqui, quando a gente vê uma série de embalagens assim, por exemplo, né, quando eu vou escolher ou para cães ou para gatos, então tem um monte de coisas escritas, imagens, às vezes até selos, né, aqui como a gente vê, apresentações, e fica difícil da gente saber qual realmente é o melhor produto. Às vezes a gente escolhe por preço, às vezes a gente escolhe por beleza da embalagem, e algumas coisas do que indicações dos profissionais.
né? Então, são muitas informações, realmente, números, e enfim, e nutracêuticos ou não, então o que realmente se deve olhar, e o que é de fato legislação, e o que é marketing também dessas marcas de produtos, tá bom? Então, qual que é a importância do rótulo, né? O rótulo, ele é toda informação que fica como imagem ou descrição, né, como texto, de forma gráfica ou escrita, em número, frase, código ou símbolo, como eu falei, também podem ser selos, né, de forma impressa ou estampada, gravada ou colada sobre a embalagem. Ou seja, ele pode estar ali impresso, né, ser um texto impresso naquela embalagem que já vem escrita, ou pode ser colado como etiqueta também, tá? Tudo isso é aceito pela legislação, desde que a informação esteja lá e possa identificar o produto. O maior objetivo do rótulo, além da embalagem em si, na verdade, além de proteger o produto, porque a embalagem também tem essa função de conservante, né? Uma vez que ela está ali resguardando o produto de luz, de insetos, até da exposição também com relação ao oxigênio, então, e também identificar, ou seja, informar ao consumidor. E o consumidor, ele leva poucos minutos, né? Às vezes até segundos antes de escolher um produto. Ele não fica ali horas lendo todas aquelas informações. Então, é por isso que o marketing trabalha tanto para que ela seja uma embalagem que chame atenção e que consiga informar o que geralmente o consumidor procura. O que ele acha mais importante? Então, existem inúmeros estudos e pesquisas de mercado com relação à cor, até a fonte que é utilizada na escrita de um rótulo, para que isso chame a atenção do consumidor, além de atingir a legislação. Então, quem que regulamenta todas essas informações? É o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que nós sempre chamamos pela sigla de MAPA. Ele tem uma legislação, que é a Instrução Normativa 15, eu deixei aqui descrita para vocês, foi publicada em 2009, e a gente tem o costume de falar ração, né? Só que desde 2015, já foi definido que ração é um alimento que atende às necessidades, às exigências nutricionais de animais de produção. E todo alimento que é destinado a um animal de companhia ou animal de estimação é chamado de alimento. Então, a gente comumente chama a ração, que é o alimento seco extrusado, dessa forma, porque vem ali do nosso histórico de animais de produção. Mas isso já foi declarado para animais de companhia, que a gente sempre chama de alimento, tá? Isso por definição, por legislação. Mas a gente comumente ainda acaba falando para que seja entendido por todos. Tá? Deixei aqui só para esclarecer para vocês, então, que quando se tratar de animais de companhia, nós vamos falar de alimento. Então, o que um rótulo não pode ter? Ele não pode ter dizeres, terminologias, declarações, símbolos, selos, fotos, desenhos ou outras representações que possam tornar a informação falsa, incorreta, insuficiente ou que possa induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão, falso entendimento ou engano. Ou seja, ele tem que ser claro. Além de atender à legislação, ele tem que ser objetivo e não pode induzir o consumidor ao erro. E o que mais? Ele não pode ressaltar qualidades ou atributos relativos à presença de um componente cuja concentração não seja suficiente para expressar o efeito de seu uso. Ou seja, vamos supor que eu coloco um nutracêutico e eu falo que a função dele é, por exemplo, uma cúrcuma, alguma coisa assim, é um antioxidante natural. Porém, eu coloquei ali um cheirinho, uma quantidade muito pequena, que aquela dose, aquela quantidade, na verdade, aquela inclusão que foi feita naquele alimento, ela não representa aquele efeito. Então, eu tenho que buscar estudos. Se eu quiser destacar alguma função, eu tenho que ter um artigo científico, pelo menos, que determine, que demonstre que aquela quantidade adicionada é realmente efetiva e que vai
representar aquilo que eu estou falando, dando um destaque no rótulo do produto. Então, eu não posso também utilizar terminologias, ilustrações ou outras representações gráficas que sugiram tratamento, prevenção ou cura. Já que eu estou falando de um alimento, e os alimentos não são medicamentos, eu não posso falar que aquele alimento vai curar o animal. Mesmo que sejam alimentos coadjuvantes, ele está falando aqui com exceção dos produtos classificados como coadjuvantes, mas mesmo que eu fale que um alimento coadjuvante, ele vai ser, como o nome diz, coadjuvante, ou seja, um auxiliar ao tratamento, ele não substitui um medicamento que foi prescrito pelo profissional que acompanha o animal. E também ele não pode ressaltar qualidades ou atributos que não possam ser demonstrados, certo? Então, eu não posso inventar que aquele alimento contenha soluções mágicas. Eu tenho que ter justificativas científicas para isso. Então, olha só, eu coloquei aqui um exemplo prático de um rótulo que ele pode dar algum certo engano se a pessoa não ler direito. Então, eu tenho aqui, o rótulo destaca 0% grãos, glúten, corantes, transgênicos. E 95% de proteína de origem animal. Só que, olha só, se eu ler rápido, parece dar a impressão que o produto não tem corantes, não tem glúten e tudo mais, e 95% do produto é de proteína de origem animal. Só que não. 95% da proteína é de origem animal. Entendem qual é a diferença? Então, esse tipo de situação já pode sugerir o consumidor a erro. Então, quem às vezes não tem tanta experiência pode. Isso daqui é marketing. Isso daqui, então, vamos supor, quando eu li lá o rótulo, na verdade, o alimento, ele tinha 26% de proteína. Então, quer dizer que 95% daqueles 26% de proteína é que é de origem animal. Entendem qual é a diferença? E o que pode induzir o consumidor a erro? Então, essas situações aqui é que são trabalhadas para que a gente não infira o Código de Defesa do Consumidor, que é ser claro, bem claro, certo? Então, quais são as informações obrigatórias que devem constar no rótulo? Eu tenho que ter a classificação do produto, o nome, a composição básica qualitativa, que não se usa ingrediente, tá, gente? Tem que escrever composição básica qualitativa. Eventuais substitutivos, não é obrigatório, mas se houver, tem que constar. Níveis de garantia, conteúdo ou peso líquido, indicação de uso, espécie, categoria animal a que se destina e o modo de usar. Isso conforme o decreto 6296. Esse decreto é uma legislação que não é só para animais de estimação, é para todos os animais. E a nossa legislação específica, que também dá informações de rotulagem, que é só para animais de estimação, é a IN 30, a Instrução Normativa 30 de 2009. Então, aqui tem outras informações que estão descritas no Decreto 6296 de 2007, que também tem algumas que vocês vão ver que tem aqui, ó, quando couber. Quando não couber no rótulo, porque às vezes tem embalagens que são muito pequenininhas, por exemplo, agora nós temos até barrinha de cereais, né, para cães e gatos. Então, não cabe lá exatamente tudo, às vezes. Então, você não precisa colocar essas informações necessariamente. Então, vocês vão ler lá todas, e eu vou falar agora para vocês de cada uma delas, tá? E o carimbo oficial, que antes era esse código, que é o selo que muita gente conhece como CIF, mas é o selo de inspeção federal, que é um carimbo exigido para os estabelecimentos que são passíveis de registro. Então, eles vão ter a unidade federativa, que é o estado onde está sendo fabricado, e agora, o novo selo vai ter 7 dígitos, não mais 5. Tá? Isso é o estabelecimento que tem registro. Se for um produto que tem registro, vai ter além desses 7 dígitos, mais os dígitos do registro do produto. Então, a nova lei agora
vai ter todos esse código, em vez de 5, com 7, e mais os códigos referente ao produto, se for, por exemplo, um alimento coadjuvante. Então, ele é exigido para esse tipo de alimento, por exemplo, fábricas de ração ainda precisam conter esse carimbo. Empresas de alimentação natural, que são as dietas caseiras, não precisam mais deste selo, se forem produzidas de forma caseira, ok? Se for um alimento, uma dieta caseira, né? Um alimento natural que for esterilizado, por exemplo, já passa a ser exigido o selo, ok? Bom, eu coloquei aqui um croquis de rótulo, que é um exemplo de uma fábrica de ração que eu atendo, e aqui seriam todas as informações que a gente tem num rótulo de alimento extrusado. Então, eu vou começar a explicar para vocês, de forma resumida aqui, cada um desses itens, para que vocês consigam enxergar o que é obrigatório e como se faz. Então, esse seria, nós temos aqui, só para a frente da embalagem, aqui nós chamamos as laterais, esse aqui é o que a gente aprova pela gráfica, tá? Então, a gente sempre, como responsáveis técnicos, por exemplo, nós guardamos um modelo desse, carimbamos, assinamos e deixamos guardado para que seja conferido pela fiscalização. Aqui nas laterais, a gente pede que não sejam colocadas informações importantes, porque isso daqui é o fundo, por exemplo, né? Então, quando você dobra a embalagem, geralmente você não consegue ler exatamente. Então, é preferível que você coloque informações na frente e no verso apenas, tá? Aqui na frente, a gente coloca informações que chamem a atenção do consumidor, e no fundo, realmente, as informações, no verso, né? As informações obrigatórias. Então, na frente, o que nós vamos atentar principalmente aqui? O peso líquido, tá? E, gente, a legislação do Inmetro não vale para nós, porque nós temos legislação específica, ok? Então, a nossa legislação é bem tranquila com relação a isso, não mudou ainda. Então, eu vou colocar ali o peso líquido. Aqui na frente, nós temos esse símbolo, que é o T dos transgênicos. Então, você vai colocar ali, contém milho, soja, feijão transgênicos, ou pode conter milho, soja, feijão, e o que for, se tiver só milho, você pode pôr, pode conter milho transgênico, ou contém milho transgênico. Aqui, o que pede-se é que você informe, tenha um espaço de respiro ao redor, ou seja, não pode ter mais informações coladas aqui, para que o consumidor veja com destaque. Já é amarelo, justamente para destacar essa informação. Essa é uma legislação que é também do Código de Defesa do Consumidor, não é imposta necessariamente pelo Ministério da Agricultura, mas o Ministério da Agricultura tem também a parte da legislação falando sobre as espécies doadoras de genes, que a gente tem que respeitar, e eu vou falar disso ali na parte da composição básica. Logicamente, quando eu uso um alimento, uma dieta caseira, eu não tenho essa parte aqui. E muita gente confunde, acaba achando que óleos, não vou usar óleo de soja ou de milho, porque é transgênico. Então, gente, óleos não são transgênicos, ok? Mas aqui, vai destacar aqui na frente o que nós chamamos, o marketing destaca como claims, que são os destaques, os apelos que o consumidor vai procurar. Então, aquele alimento, se tem um nutracêutico, alguma coisa ou outra. A legislação fala que se eu destacar alguma coisa, aqui vamos supor, com frango corim, se eu fizer um tipo de destaque desse, lá na composição básica, eu vou ter que colocar a inclusão. Quanto desse frango corim eu estou utilizando? Então, tomem cuidado com esses destaques, tá? E confiram se realmente tem ali na parte. Eu vou mostrar um exemplo prático para vocês depois. E vamos lá ao verso, que realmente tem as informações mais importantes. Então, o layout dele fica aqui. Muita informação, tudo apertadinho, lógico que vocês não vão conseguir ler aqui, mas eu vou abrir e descrever cada uma das partes para vocês. Então, aqui a gente geralmente tem um texto introdutório que apresenta
o alimento para vocês, ok? Então, ele fala que foi formulado por um zootecnista, vocês podem colocar por veterinário, enfim, e que fala dos ingredientes. Aqui vocês podem também escrever sobre cada um, vocês vão notar quando lerem, né? Quando vocês não estiverem fazendo, mas quando consumidores, quando lerem, alguns destaques também. Então, vamos supor que lá na frente fala assim, com extrato de yuca. Então, nessa parte vocês vão ver o que é o extrato de yuca. Vai estar escrito aqui toda a descrição também. E aqui a indicação de uso. O alimento completo, balanceado para todas as raças de cães adultos, que é com mais de 12 meses em geral, dependendo do porte do animal, que são saudáveis e estão em manutenção, certo? Então, se for outro tipo de alimento, se for um alimento específico, vai estar escrito aqui, alimento específico para gatos, vamos supor, também em manutenção, certo? E aí vocês podem ter outras frases, vamos supor, cada tipo de rótulo vai ter particularidades, frases que a legislação manda. Então, se for um alimento específico, vai ter que estar escrito aqui, este alimento não substitui o alimento completo, tá? Então, nós temos aqui outra informação muito importante, que é o nível de garantia. Deixa eu ver se eu pulei aqui uma coisa. E os níveis de garantia. Os níveis de garantia obrigatórios para esses animais são a umidade, sempre tem que estar em máximo, a proteína bruta é o mínimo, ou seja, quando eu fizer a minha formulação e eles coletarem uma amostra desse produto, e fizerem análise, não pode ter menos do que 18% de proteína. Então, no mínimo, eu vou ter 18% de proteína bruta. Só que a legislação pede que eu coloque em gramas por quilo ou miligramas por quilo esses valores todos. Então, nem sempre eu terei esse valor percentual, porque não é obrigatório. Obrigatório é que esteja descrito ou em gramas por quilo ou miligramas por quilo. E aqui no caso de cálcio e fósforo, principalmente, em geral, vocês vão achar esses valores em miligramas por quilo, se for um valor abaixo de 10 gramas, ok? Então, a proteína bruta e o fósforo e o extrato etéreo vão ser valores mínimos, porque na formulação, em geral, são nutrientes mais caros. Então, se pede que, no mínimo, tenha esses valores, para garantir que o formulador, que o fabricante assegure no produto. Então, por isso que chama níveis de garantia. São níveis garantidos pelo fabricante. Por mais que eu, vamos supor, mude essa fórmula, se eu tiver uma fórmula variável, com eventuais substitutivos, eu não posso, em hipótese nenhuma, mesmo trocando a formulação, os ingredientes, não posso fugir desses níveis de garantia. Então, no máximo, eu tenho que ter essa matéria mineral de 12. Então, eu posso variar minha fórmula, eu posso ter 11, eu posso ter 10, mas eu não posso ter 13, ok? E isso é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. E então, como eu falei, tem os eventuais substitutivos. Acho que tá faltando aqui. E tem a composição básica qualitativa, porque eu falo aqui de qualidade, ou seja, que tipo de ingrediente eu estou usando aqui. Nos níveis de garantia, eu falei de quantidade. Só que eu não falo de quantidade de cada ingrediente, porque isso já seria um segredo industrial. Então, eu não posso ligar para nenhum fabricante, seja de dieta caseira, seja de ração, para perguntar, olha, quanto de farinha de carne você está usando? Quanto de arroz você está usando? Isso é fórmula da empresa, certo? Assim como eu até comentei uma vez nos stories, eu não ligo para a Coca-Cola e pergunto, eu não ligo para a Natura e pergunto, olha, quanto que de extrato você está usando? Isso é fórmula da empresa, tá? Então, aqui, eu posso variar, vamos supor, se eu tenho a composição básica qualitativa, quer dizer que ela é básica porque ela é a fórmula prioritária da empresa. Porém, se eu tiver um produto, em geral, se é econômico ou standard, geralmente vai apresentar eventuais substitutivos, porque é um produto mais barato, e ele está suscetível a usar, o formulador vai usar ingredientes sazonais, às vezes. Então, vamos supor que nessa época eu tenho sorgo disponível, então eu vou usar na fórmula, porque ele está descrito aqui como eventual substitutivo. Ou, então,
eu posso usar um eventual substitutivo desde que ele esteja descrito no rótulo e desde que eu não infira, não mude os níveis de garantia que eu estou declarando no rótulo, tá certo? Isso daqui tem uma sequência para colocar, os aditivos em geral tem que vir aqui no final, tá? E essa ordem aqui não quer dizer, se está escrito aqui farinha de carne e de ossos, não quer dizer necessariamente que ela é o maior componente dessa fórmula, tá? Isso é obrigatório para a formulação de alimentos humanos, mas não para o Ministério da Agricultura. Então, para animais, isso não serve. Então, às vezes, o marketing também coloca aqui na frente, mas não necessariamente. Pode ser que seja o maior item da dieta aqui de inclusão, pode ser, mas não necessariamente é, tá bom? Sobre transgênicos, eu falei daquela área de respiro, certo? E é importante destacar aqui nessa parte também que eu coloquei de eventuais substitutivos, tá vendo que eu destaquei aqui, ó, com 2 asteriscos no farelo de soja e com 1 asterisco, tá vendo? Quando é milho. Então, eu coloquei 1 asterisco quando era milho e 2 quando era soja. E aqui embaixo, e 3 quando era alguma coisa de feijão. Cadê? O feijão. Aqui, ó, tá vendo? Com 3 asteriscos. E aqui embaixo, a gente tem que descrever, ó, contém na composição alimentos, milho, soja e feijão geneticamente modificados. E aí eu descrevi aqui quais são as espécies doadoras dos genes. E isso daqui tem numa parte da legislação. Então, a gente tem que conhecer isso, sempre citar, logicamente, quando nós falamos de espécies, falamos de, usamos em itálico, e tem que colocar aqui cada uma das espécies. Necessariamente é todas essas? Não, mas eu tenho que citar todas, porque podem ser qualquer uma dessas, tá bom? Vamos lá, eu coloquei aqui, não é propaganda de ninguém, gente, coloquei um exemplo prático aqui, só para vocês verem, então. Lembra que eu falei que se eu destacar lá na frente como um claim, tem carne de frango? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, e aí eles colocaram mínimo 45% da carne de frango aqui. Aí tem outros ingredientes, aí ela destaca também que tem romã, então colocou, ó, mínimo 2% de romã também, tá? Então, só para exemplificar aqui, quando vocês forem agora nas lojas, vocês vão ficar muito atentos a esses rótulos, tá bom? E aqui também, lembra que eu falei que do cálcio e fósforo pode aparecer em miligramas por quilo? Esse é um caso, porque tem valores abaixo já de 10 gramas, então aqui já apareceram em miligramas por quilo e não mais em gramas por quilo, tá bom? E, gente, é muito importante, aqui nós não vamos ter tempo para discutir sobre isso, mas, além dos níveis de garantia, muito importante é que se veja quais matérias-primas estão sendo utilizadas na composição básica qualitativa, porque é isso que vai determinar, principalmente, com a digestibilidade daquele alimento, que não é obrigatório de colocar no rótulo, mas que deveria, porque isso, sim, é que vai demonstrar o quanto que o animal vai aproveitar daquele alimento, o quanto que ele vai absorver daqueles nutrientes, e vocês vão detectar isso facilmente como? Pelas fezes. Quanto maior a digestibilidade do alimento, menor o volume de fezes e que ele vai fazer no final. Então, sobre os níveis de garantia, outra dica que eu deixo aqui para vocês, quando vocês lerem o rótulo, não comparem um alimento seco com o rótulo de um alimento úmido. Por quê? Porque um alimento seco, ele está em base de matéria seca, e um alimento úmido, ele está em base de matéria natural. Portanto, façam a conversão, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo de um alimento úmido, que ele está descrito que ele só tem 13% de proteína. Então, você vai falar assim, nossa, mas caríssimo esse alimento. E por que que ele só tem 13% de proteína? Porque, na verdade, ele tem 78% de umidade, ou seja, de água. Então, você tem que fazer a diferença e ver que em 22% de matéria seca, na verdade, ele tem 59% de proteína. Então, tomem cuidado também com isso. Como eu falei dos eventuais substitutivos ali,
ele é permitido por legislação, então não quer dizer que se vai ter um eventual substitutivo necessariamente um alimento ruim, mas em geral alimentos premium, especial premium e super premium tem uma fórmula fixa, porque quanto menos eu vario a fórmula, menos chance eu tenho de variar na cor ou do animal ter alguma qualquer outra reação adversa com relação à mudança, alteração daqueles ingredientes. E deve-se respeitar, como eu falei, os níveis de garantia, certo? E não vai estar presente em produtos de fórmula fixa. E isso não quer dizer, como eu falei, que seja melhor ou pior, mas tem que estar descrito se eu for mudar a fórmula. O que eu vejo muito, inclusive em dietas caseiras, às vezes a pessoa formula, o profissional formula uma dieta aberta, né? Então coloca lá e pode ter cenoura, abóbora, só que não coloca uma composição básica, então isso daí teria que estar descrito como eventual substitutivo. O enriquecimento por quilo de produto, ele se refere ao quê? A quantidade que nós adicionamos além dos alimentos. Então, o que eu suplemento na fórmula de vitaminas e minerais, que nós chamamos de premix, né, vitamínico mineral, é o que eu vou descrever aqui. Então, eu não considero, vamos supor, microminerais e vitaminas dos alimentos em geral. Quando eu faço um alimento comercial, eu considero que eu estou suplementando. Eu não pego o rótulo do suplemento e copio aqui. Eu vejo quanto eu estou usando de inclusão, então vamos supor que eu uso 10 gramas por quilo, faço o cálculo e coloco aqui nessa quantidade. Outras informações que a gente pode colocar como orientação do consumidor são as condições de conservação e os cuidados e precauções. O guia de consumo alimentar, que é o modo de usar, né, em relação ao peso do animal, quanto ele deve consumir, e sempre fazer uma transição de uma dieta antiga para uma nova de forma gradativa, para que ele não tenha problemas. Então, esse modo de usar, a gente usa a necessidade energética, calcula, né, necessidade energética de manutenção, que é o fator ali recomendado pelo NRC, e vezes multiplicado pelo peso metabólico, que é o peso corporal elevado a 0,75 ou a 0,67, se for no caso de gatos. Aí, aqui, a gente calcula essa quantidade para 1.000 quilos, quanto que daria para aquela exigência diária do animal, e faz a conta, esse consumo aqui, vem dessa conta aqui no final. E ver se vai dividir em 2 ou 3 refeições e tudo mais. Outras informações obrigatórias são essas 2 frases: uso proibido na alimentação de ruminantes, já que nós temos muita matéria-prima de origem animal, e dizendo também que o produto é isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também a data de fabricação, lote e data de validade, que não deve ser feita, por exemplo, hoje é 16/7/2021, aí eu coloco assim, validade daqui 3 meses. Não escrevam dessa forma, coloque ali, se hoje é 16/7/2021, então vai ser 16/10/2021, certo? Código de base, agora tem muito QR Code, né, muita gente, mas não substituam, tá? Muita gente me pergunta, posso substituir para economizar espaço na embalagem? Não. Você pode colocar um QR Code como um adicional de informação, mas não substituir as informações obrigatórias que devem constar ali no rótulo. Aí você vai colocar as informações da empresa, descrever razão social, endereço, um telefone de contato e tudo mais, e o selo dizendo que aquela empresa está registrada. Esse aqui já é um novo, já tem os 7 algarismos. Também, quando você tiver uma ilustração que não condiz necessariamente com o que vai ter, porque se não é um alimento fresco, né? Então, não vai ter pedaços de carne lá dentro, então eu tenho que colocar ali, nem que seja assim, nessas letrinhas miúdas, mas eu tenho que declarar que é uma imagem meramente ilustrativa. Outra coisa que é importante de destacar aqui é que existe uma classificação oficial que é descrita em legislação, que define que os produtos são
conforme aspectos técnicos classificados como alimento completo, ou seja, aquele que atende totalmente às exigências nutricionais do animal, a exigência diária que ele precisa. Então, o alimento completo é aquele que vai oferecer tudo que o animal precisa, sem necessidade de suplementação, ou seja, se eu faço uma mistura e não coloco o supremix mineral vitamínico, ele não é um alimento completo. Se eu vendo assim para o meu cliente, eu não estou vendendo um alimento completo, mesmo que eu chame de alimento completo. Se eu falo para ele adicionar na casa dele, isso não é um alimento completo, isso passa a ser um petisco, ou seja, um alimento específico, tá? Então, se eu faço um alimento completo, é aquele que atende todas as, é aquela nutrição básica do animal, a dieta básica dele, do animal. Dentro dessa classificação oficial, ainda tem o alimento coadjuvante, que ele também é um alimento completo, ou seja, ele também atende todas as exigências nutricionais do animal, só que ele atende animais que têm algum distúrbio fisiológico ou metabólico, que são aqueles casos específicos. Então, um animal com diabetes, um animal renal, que estão passando. Porém, essa formulação não possui agente farmacológico ativo. Então, ela pode ser, sim, formulada por um zootecnista, um veterinário ou um agrônomo, e ela não substitui uma medicação. E não é um alimento, não é para falar... alimento terapêutico é um alimento, é um nome popular que ficou conhecido, mas o nome correto, o termo correto é alimento coadjuvante, o que está em definição e legislação. Outra parte da classificação oficial é o alimento específico, que todo mundo chama de petisco ou snack. E é um produto que não atende a todas as exigências. Então, ele é dado com finalidade de agrado, prêmio ou recompensa. E não se caracteriza como um alimento completo. E qual que é a diferença dele e do produto específico, né? Que o produto, produto mastigável, gente. A diferença entre o alimento específico e o produto mastigável é que esse não é nem classificado como alimento. Por quê? Porque ele é um produto à base de subprodutos de origem animal, que pode conter ingredientes de origem vegetal, destinado exclusivamente aos animais de companhia, com o objetivo de diversão, agrado, porém, esse produto aqui contém um valor nutricional desprezível. Então, vamos supor, hoje está muito comum, quando eu tenho uma manjubinha, ele é o quê? Alimento específico. Por quê? Porque tem um certo valor nutricional, ele não chega a ser alimento completo, mas ele tem um valor nutricional. Quando eu dou uma orelha, casco, bexiga, tá cheio agora desses vergalho, né, dessas opções, aí ele já passa a ser um produto mastigável. Esse tipo de produto, ele é isento de registro, o produto, mas o estabelecimento tem que ser registrado, tá? No caso do alimento coadjuvante aqui, ele tem que ser o estabelecimento registrado e o produto também. Os demais, alimento completo e específico, os estabelecimentos depende se for dieta caseira, estabelecimento e produto isento de registro, e se for produção industrial, aí sim, o produto é isento de registro e o estabelecimento é passível de registro. Vamos lá. E essa classificação, gente, que todo mundo conhece, já ouviu falar, que é Econômica, Standard, Prêmio, High Prêmio, ou Prêmio Especial e Super Prêmio, ela é uma classificação que não é oficial, ou seja, ela nunca foi definida pelo Ministério da Agricultura. Então, nós classificamos ela como não oficial, que é uma classificação chamada de mercadológica. Então, qualquer coisa que o mercado cite, que ele pode. Então, se eu falar que um alimento econômico com um alimento super prêmio com 16% de proteína, eles podem falar, porque o Ministério da Agricultura não pode multar, tá? Porque não existe essa classificação. É uma classificação que o próprio mercado inventou. Então, não adianta falar aqui para vocês, se qualquer um determinar, olha, um produto econômico tem tantos por cento de proteína, tem tanto por cento de energia, gente, não está escrito isso em lugar nenhum, não existe legislação para isso. Então, é algo que alguém fez uma pesquisa ali e que pode mudar. Então, não se apeguem a esses números,
tá? Qualquer informação pode ser muito volátil, tá? Então, cuidado com essas informações de terem muito fixas como tabelinhas. Então, eu coloquei algumas informações para vocês terem como referências, mas não se apeguem a números, como eu falei. Então, o que acontece? Um alimento econômico é aquele mais barato do mercado, ele é chamado de econômico ou combate. Então, é o mais barato do mercado, ele muitas vezes é vendido a granel, né, ou na concha, que se fala, né, porque justamente são vendidos pela fábrica ao lojista em embalagens de 25 gramas, e depois lá eles vendem em saquinhos de quanto o consumidor quiser comprar na hora. Só que isso, o que acontece? Acaba prejudicando a qualidade do produto, porque fica ali exposto à umidade, ao oxigênio, até inseto que às vezes entra ali no saco que está aberto e tudo mais. Então, tudo isso, o que acontece? Diminui. Então, às vezes, o lojista coloca lá que aquela embalagem ainda tem mais X tempo, mas reduz muito, vai cair muito o produto, a validade daquele produto que está ali exposto, tá? Por isso que a gente fala também para não deixar o alimento o dia inteiro disponível para o animal, porque ele vai lá, fica ali em contato com o ambiente, também com a saliva do animal, que vai a bocanha e deixa o resto ali, então tudo isso prejudica. É uma formulação bem variável, como eu falei, o formulador coloca lá todos os ingredientes que ele pode usar, dependendo do que tem disponível no mercado, e também, além da disponibilidade do preço, da oportunidade de mercado. Então, se aparece ali um ingrediente que eu tenho, desde que eu atenda aquele nível de garantia, eu posso colocar menos farinha de carne, mais milho, então, isso daí fica bem variável. Eu posso ter ali os 18% de proteína e, de repente, nem usar a farinha de carne se eu tiver eventual substitutivo, tá? Os ingredientes, em geral, são de menor custo por quilo e também de menor índice energético, menor índice proteico, então, menor digestibilidade. Então, o que no final isso tudo resulta? Maior volume de fezes, né? Os alimentos geralmente são mais coloridos para chamar a atenção do consumidor. As embalagens são mais baratas também, são menos resistentes, são mais populares, então já são mais coloridas, né? Os níveis de garantia são muito próximos aos mínimos e máximos, então eu vou ter ali o máximo de matéria mineral, o máximo de fibra, o mínimo de proteína e o mínimo de estratosfera. Isso resulta o quê? Num produto, quando eu tenho mais fibra e mais matéria mineral, eu tenho uma menor digestibilidade desses alimentos, consequentemente, tá? E também eu tenho o quê? Se eu tenho mais produtos de origem vegetal, eu, consequentemente, também vou ter uma menor aceitação, porque, afinal de contas, o que mais chama a atenção num alimento vai ser também os alimentos proteicos e gordurosos, né? E aí, seguindo essa categoria, a segunda fase ali seria um alimento standard, que é um alimento padrão ali, considerado um pouco melhor do que aquelas características que eu descrevi anteriormente de um alimento econômico, mas ainda bem acessível, um alimento bem próximo do preço. Então, vamos supor que numa categoria de alimento econômico eu tenho uma relação entre 16% e 18% de proteína, mais ou menos, do mercado. Aqui, eu teria já um nível de 19%, 20% a 21% de proteína. Então, eu subi um pouquinho, não quer dizer que as fontes, necessariamente, para atingir esse nível de proteína, melhoraram muito, entendeu? E aí, aqui, eu não tenho necessariamente uso de ingredientes com funções, né, ingredientes funcionais. Então, ainda eu tenho uma formulação bem básica, realmente, para atender o que o animal minimamente precisa, tá? Depois, eu venho com o alimento premium, que eu já começo a ter uns valores melhores de proteína e estratério, já começa a reduzir os níveis de matéria mineral e matéria fibrosa, e tudo isso, como que eu consigo? Escolhendo melhor alimentos. Então, eu paro de usar um pouco de farinha de carne, que tem
uma matéria mineral mais alta, né, porque eu tenho ali um maior volume de cálcio, principalmente, né, numa farinha de carne e ossos, e eu começo a utilizar mais vísceras, ou eu uso, aqui ainda não uso uma protenose, que é um glúten de milho 60, que entra numa formulação mais alta. Então, é isso, o formulador, ele vai pareando os níveis de garantia com o custo que ele pode, final, do produto, e vai escolhendo os ingredientes que ele tem disponível ali, entendeu? E num alimento high premium, o que acontece? Já começa a trabalhar com fontes de gorduras mais nobres, por exemplo, já entra um óleo de peixe, um óleo de salmão, já entra um alimento funcional. Então, daqui para frente, eu já não trabalho mais com uma nutrição mínima, eu trabalho com um atendimento já de uma formulação funcional, e que eu não quero só alimentar o animal, eu quero nutrir e ganhar longevidade, qualidade de vida. Então, aí eu já tenho ali, vamos supor, eu começo a trabalhar com o extrato, no premium já começa ali, inclui um extrato de uca, aqui eu já começo a trabalhar com fontes de psyllium, uma polpa de beterraba, alguma coisa assim. Então, nesse conteúdo todo, não só nos níveis de garantia, mas na escolha dos ingredientes em geral, eu vou melhorando a categoria do produto. E, consequentemente, eu tenho maior quantidade de gordura, melhor fonte de gordura, e aí eu tenho uma maior palatabilidade e digestibilidade também, certo? Aí vocês percebem que o animal comendo melhor, absorvendo melhor esses nutrientes, consequentemente também vai ter menor volume de fezes, tá? E também, como tem uma densidade calórica, né, uma energia maior, porque eu aumentei a proteína e a energia, e o extrato etéreo, aumentou a energia desse produto, ou seja, o consumo vai reduzir. Então, tudo vai melhorando, o contexto todo. O animal come menos, está mais nutrido e defeca menos também. Então, consequentemente, o resultado final só vai melhorando. E aqui no Alimento Super Prêmio tem o top, né, que eu já começo a trabalhar com alimentos já diferenciados, personalizados, alimentos frescos, raças específicas, as linhas coadjuvantes entram aqui, os alimentos grain-free, os sem transgênicos, os veganos e todos os produtos diferenciados ficam aqui. Começa a trabalhar com embalagens diferenciadas também, aquele apelo já que aqui o consumidor é exigente, ele quer pagar realmente, ele considera que aquele alimento é um investimento. Então, ele realmente verifica todos esses conceitos, né? Aqui ele já compra a qualidade de vida e não só o alimento, ele quer longevidade. E aqui as dietas caseiras já entram aqui nessa categoria, justamente porque estou trabalhando com alimentos mais nobres, desde que bem formulado o alimento, logicamente, que adequadamente vai se enquadrar aqui nessa categoria. Coloquei aqui alguns exemplos práticos só para vocês verem essa situação de que, então, aqui é um alimento prêmio, já estou trabalhando com matérias-primas já de outro, né, o farelo, como eu falei, do farelo de glúten de milho 60, que apesar de ser milho, é bem diferente do milho tradicional. Então, eu trabalho já com uma proteína de 60% e uma digestibilidade em torno ali mais de 85% a 88% de digestibilidade, não só para cães, mas para gatos também, tá? Então, e aqui eu estou trabalhando, vamos supor, com 30% de proteína. Mas no alimento, quando subo de categoria para um especial prêmio, já passa para um 34% de proteína, mas eu também tenho, ó lá, ovo, olha as fontes, ovo, a fibra de cana, a polpa de beterraba. Então, são alimentos muito selecionados, né? Eu tenho os prebióticos, a L-carnitina, que vai ajudar ali no metabolismo das gorduras, uma suplementação de aminoácidos, enfim, uma série de ingredientes que fecham essas fórmulas. E os alimentos super premium que você vê, além da escolha de ingredientes muito bem selecionados, também os níveis de garantia muito mais altos, aí é 44% de proteína,
de muitos alimentos frescos, mesmo sendo um alimento seco extrusado, né? Então, compete ainda, mesmo sendo uma ração, consegue manter uma boa qualidade para os animais. Então, gente, procurei passar de uma forma bem prática, para não ficar chato. Espero que tenha contribuído com o entendimento de vocês e fico à disposição para dúvidas que possam surgir. Tivemos algumas perguntas já. Eu vou começar. Aqui. A primeira pergunta é da Jéssica Vieira Cirino. Ela pergunta, Vivian, qual a sua opinião sobre os ingredientes transgênicos? Gente, ainda não se tem nada comprovado de que os transgênicos realmente têm algum efeito que cause danos realmente, mas é aquilo, não tem nada, também não tem estudos de longo prazo, né? Então, a desconfiança dos consumidores é justamente porque é algo que pode mudar. Então, a maioria dos consumidores, principalmente fora, né, em países da Europa, já são muito receosos com relação a isso, por isso as restrições. Mas aqui no nosso país ainda nós não temos tanto rigor, até porque realmente nós não temos estudos. Então, fica tudo muito ainda no que poderia acontecer. Por enquanto, os órgãos responsáveis ainda colocam que são alimentos seguros. Inclusive, nós consumimos até medicamentos que são transgênicos. Agora, uma pergunta da Damares de Castro. Já existe legislação para empresas de alimentação natural quanto ao rótulo? Não existe legislação específica. A legislação é a mesma para dietas caseiras e para alimentos industrializados. O que existem de legislação específica e não vai existir, né, conforme a última publicação que saiu, que não vai existir realmente uma legislação específica só para dietas caseiras, vai continuar obedecendo. O que teve a exceção foi da isenção de registro do estabelecimento e do produto, mas devido ao processo tecnológico, mas não com relação à rotulagem. Agora, a pergunta da Ana Ferreira. Vivian, se eu utilizo farelo de pão, se eu utilizo farelo de pão extrusado na fórmula e ele tem transgênicos, eu devo usar asterisco? Sim. Sim, deve constar, deve anunciar e ver quais são as espécies doadoras que deve ser feita a referência correta. Agora, uma pergunta do professor Carlos. A especificação de CA mínimo, mas também CA máximo, no rótulo é obrigatória? Isso é para garantir uma adequação do balanço de cálcio e potássio? Sim, a declaração antes era só cálcio e fósforo, agora é cálcio mínimo e máximo e fósforo mínimo. É para ajudar, sim, a manter, porque tão importante quanto a gente declarar a quantidade de cálcio e fósforo é manter essa relação. O ideal para os animais é que a gente tenha uma relação não 2:1, né? Menor do que isso, na verdade. Então, é importante, sim, que tenha esse controle entre os dois. Por isso que foi agora incluído o cálcio máximo também, mínimo e máximo. Pelo que eu vi no rótulo que você mostrou, o cálcio é o único. É o único. Né? E antes não tinha isso, né? Antes era só especificado. Antes não tinha mesmo, e foi colocado exatamente para ter essa referência, porque é muito importante essa relação cálcio e fósforo, né? Porque se tiver muito, é muito fácil, principalmente para a ração, a gente ter um alto cálcio.
e antes só tinha um máximo. Só que se você não estabelecer um mínimo também, você perde a referência com relação ao fósforo, que o fósforo é mínimo, né? Então, justamente, mas mesmo assim, ainda eu acho bem falha a nossa legislação. A nossa legislação, você vê, é bem recente, né? Então, começou 2007, 2009, são as primeiras que realmente começam a direcionar mais. A nossa IN30 saiu em 2009, que é a direcionada para cães e gatos mesmo, né? Então, eu acho que nós ainda estamos engatinhando com muitas coisas, né? Ainda precisamos ajustar algumas coisas. Colocar só níveis, realmente, né? Se eu colocar 10% de proteína de farinha de vísceras, as pessoas sabem que é muito diferente de uma farinha de penas, por exemplo, né? Então, esse número fica perdido ali, né? O correto realmente era a gente ter pelo menos a digestibilidade, uma faixa de digestibilidade para esses alimentos. E por isso é que não foi classificado, né? Quando foi no meu mestrado, inclusive, eu fiz um estudo dos produtos, e eu fiz com mais de 40 produtos, e mostrei que os produtos do mercado não condiziam realmente com a classificação. E aí, levei isso para, antes de ser a BIMPET, era a Anfalpet, né? E aí, logicamente, que as empresas não tinham interesse de fazer uma adequação em que fosse obrigatório ter essas análises, porque seria inviável realmente de se comprovar tudo isso, né? E aquele selo que era pedido da Anfalpet, então, caiu por terra, que era para copiar o selo da AFCO, né, americano, e caiu por terra porque eles viram que eles não iam conseguir cumprir todas aquelas determinações que estavam sendo colocadas, né. Caramba, hein? Esse teu estudo aí deve ter dado o que falar. Com 40. Na época eles colocaram, porque assim, quando começar a entrar alimentos, principalmente os coadjuvantes ou os lights, então vai ter necessidades totalmente fora, então a gente vai... Esses números acabam realmente sendo muito difíceis de serem atendidos, né? Por isso que essa classificação mercadológica que eu falei, quando eu vejo o pessoal falando, tem que ter tanto de energia, é uma coisa assim, que a gente faz de pesquisa de mercado quando vai formular os produtos para as empresas, mas não dá para a gente colocar como uma tabelinha para seguir, né? Beleza, Vivi, obrigado, hein? Imagina, eu que agradeço. Continuando as perguntas, e também se vocês tiverem dúvidas, podem ficar à vontade de mandar no chat, que a gente vai coletando e perguntando. Agora, uma pergunta da nossa equipe: existe alguma obrigatoriedade para antioxidantes no rótulo? Isso que eu falei, que ela tem que descrita no final todos os aditivos. Além disso, que tem que descrever qual que é o antioxidante que está sendo utilizado, né? Então, acho que alguns exemplos que eu mostrei ali, estava em aberto, né? Que é BH, BHT, mas nem todas as empresas colocam, porque começou a ter realmente essa questão da rejeição por parte dos consumidores, né, desses antioxidantes, principalmente, que ainda também tem muita polêmica com relação, assim como os transgênicos, também com relação a esses antioxidantes, apesar de também ainda não ter nada comprovado, que podem ser potenciais cancerígenos, né. Um deles já foi descrito que não, e o outro que tem estudos em alguns países que realmente foi proibido. Então, ainda tem, por isso que os naturais, né, os produtos naturais, agora as rações estão sendo utilizados, o extrato de rosemary, que é o de alecrim, vitamina C e E, né, então, já estão indo para esse lado por cobrança também dos consumidores. Então, quanto mais os consumidores exigirem realmente, mostrarem para o mercado que isso está sendo pedido, mais o mercado vai buscar realmente soluções que atendam essas exigências que estão surgindo, esse novo nicho, que está mais exigente e cobrando realmente isso.
Sim, os consumidores estão sendo mesmo cada vez mais exigentes, porque veem o pet agora realmente como um membro da família. Então, eles querem só o melhor para esse membro. Agora, uma pergunta da Ana Ferreira. Existe alguma IN que defina que o nome do RT deve estar nas embalagens? Não, isso é só para também humanos, né? Mas na parte de cosméticos e tudo mais, mas para nós não é para colocar, até porque, principalmente, vamos supor, quando é fábrica de ração, né? Nós imprimimos embalagens em milheiros, né? Então, quantidade muito grande. Então, às vezes, o colaborador já mudou o responsável técnico, e aí tem que ficar mudando a embalagem. Então, não é solicitado, tem gente que fala assim, para mostrar que tem RT. Gente, é obrigatório, então é o mínimo que a empresa faz. Então, isso não é um diferencial, a empresa tem que ter as comprovações de responsabilidade do responsável técnico nas documentações na empresa, não no rótulo. No rótulo é só aquele caso que você exemplificou, né? Que você tem que ter uma cópia daquela embalagem, né? Com relação à IN 51, pede que o responsável técnico, ele aprove todos os rótulos e fórmulas, deixe tudo isso assinado, carimbado, guardado em pastas específicas, disponível para fiscalização. Agora, uma pergunta da Gabriela. Para alimentos específicos, há necessidade, com a nova legislação, do estabelecimento estar registrado no mapa? Essa informação precisa constar no rótulo? Bom, vamos lá. Alimento específico que for produção industrial, ele precisa ser registrado ainda no Ministério da Agricultura. Então, vamos supor, o bifinho. É um alimento específico que é produzido um processo tecnológico que não é caseiro. Então, ele precisa que o estabelecimento seja registrado no Ministério da Agricultura e vai precisar ainda do selo de inspeção federal, que é aquele que eu mostrei para vocês, aquele selo redondo. Quando for um alimento específico que é biscoito assado, que é uma produção caseira, que foi um cozimento só e tal, aí, então, foi assado, né? Então, ele está na portaria 196, que saiu em janeiro desse ano, e aí sim ele é isento de registro no Ministério da Agricultura, portanto, ele não vai ter o selo, mas as informações, todas as outras, são iguais, inclusive a necessidade da composição, níveis de garantia e etc. Para finalizar, a pergunta da Beatriz Costa. Qual é a melhor forma de armazenar a ração que é comprada em embalagens maiores, de exemplo, 25 quilos? Embalagens transparentes como saquinhos podem prejudicar a qualidade do mesmo? Muito boa pergunta. É interessante que pode sim ser dividido em sacos menores, e à medida que você for usando, vai abrindo esses sacos para não ficar o tempo, aquele saco grande aberto por mais tempo. Então, você vai, a cada 2 meses, vamos supor, abre um saquinho, né, e consome aquela quantidade, ou a cada mês, enfim. E dessa forma, sim, ela vai ajudar a conservar melhor, sempre na sombra, lugar fresco, longe de umidade, né, então, não deixar nunca no chão, ou encostado na parede, porque estão suscetíveis a pegar essa umidade, né, absorver a umidade da parede e do chão, e também prejudicar a conservação desse alimento. A Gabriela, complementar a pergunta dela, e também a necessidade de um RT, no caso de alimentos específicos, tipo biscoito caseiro, como comentou? Sim, todos os estabelecimentos, sendo isentos ou não de registro no Ministério da Agricultura, todos são obrigados a terem um responsável técnico acompanhando a fabricação para garantir a qualidade e a segurança desses alimentos. Afinal, são alimentos para animais e devem ter o acompanhamento de um profissional que tenha conhecimento
dos animais, né, da fisiologia, para que isso seja feito da forma ideal, e que esse profissional ajude, conhecendo da legislação, esse empreendedor que está iniciando nesse ramo. Acho que eu só conferi, acho que essa foi a última pergunta. Muito obrigada novamente. Eu acredito que agregou em muito para todos nós, também para todos os participantes, porque teve bastante gente também falando que gostou muito da palestra. Foi muito bom, como sempre, ouvir você. Agradecemos muito pelo convite. Também agradeço a todos os presentes que ficaram aqui com a gente numa sexta à noite, né? Foi muito bom e a gente espera vocês no próximo evento, no próximo dia do evento. Muito obrigada, parabéns pela organização. Até a próxima.